bem, queridos, a partir desse texto no qual nós entramos na quarta-feira começamos a meditar na palavra de Deus através desse texto, nesse importantíssimo trecho da Escritura Sagrada, que pode ser considerado como a parte da Bíblia mais importante. Toda a Bíblia é importante, mas tem graus de relevância de acordo com o que foi revelado e de acordo com a profundidade daquilo que foi revelado. Esse texto que nós estamos nele agora, já há alguns dias, já há algum tempo aqui, do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, é o texto mais alto da Escritura. Texto que Jesus reservou para falar só com seus 11 amigos mais íntimos, aqueles 11 apóstolos. Judas não estava mais aqui, Judas Iscariotes já havia saído, e um desses apóstolos, o apóstolo João, foi o único que, sob a inspiração do Espírito de Deus, escreveu, redigiu tudo que Jesus falou aí para ficar para nós como palavra de Deus. Neste texto, Jesus tocou em muitos assuntos importantíssimos. Aqui no versículo 16, ele entrou em um assunto muito importante para nós, na nova aliança, para a nossa salvação em Cristo Jesus, que é a doutrina bíblica acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. E nós, como cristãos, somos privilegiados em relação ao povo da antiga aliança. Lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, muita gente já veio falar comigo, né, para fazer um comentário assim: pastor, a gente lê o Antigo Testamento e parece que no Antigo Testamento tinha muitos mais milagres grandiosos, o mar se abrindo, não sei o que mais, muitos milagres grandiosos, e no Novo Testamento, né, não tem tantos assim como era no Antigo Testamento. E muitas pessoas ficam assim, ilusoriamente maravilhadas com o Antigo Testamento. Tem igrejas, pregadores e pastores que ficam maravilhados com o Antigo Testamento e não valorizam o Novo Testamento, porque acham que o Novo Testamento tem mais doutrina, mais ensinamento. No Antigo Testamento, as manifestações poderosas de Deus aconteciam fora das pessoas e não dentro delas. Na nova aliança, Deus não quer fazer muitas maravilhas fora de nós para a gente chegar com os olhos. Deus quer fazer maravilhas dentro de nós, onde olhos não veem. Porque se você passar a sua vida vendo um monte de maravilhas acontecendo fora de você, e dentro de você não acontecer a maior de todas as maravilhas, que é transformar você na imagem de Jesus Cristo, com todas as maravilhas que você viu, vai para o inferno do mesmo jeito. A maioria das pessoas no Antigo Testamento que viram estupendos milagres da parte de Deus, não estão no céu agora, estão no inferno, a maioria delas. Porque viram maravilhas do lado de fora, mas não experimentaram maravilhas do lado de dentro. Deus quer fazer maravilhas aqui dentro. Diga: Deus quer fazer maravilhas dentro de mim. Ouviu, queridos? Esse negócio de maravilhas, milagres fora, leva as pessoas para a ilusão. E leva as pessoas para um tipo de idolatria que existe por aí, que é a idolatria dos milagres. Os ímpios, os pagãos, os religiosos idolatram milagres.
E milagre até o diabo faz. Se encontra milagres em tudo quanto é religião por aí. Mas Jesus e salvação só encontra aqui, na palavra de Deus. Aleluia. No Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento não teve acesso ao que agora nós temos, que é a plenitude do Espírito Santo. Do Antigo Testamento, nem os homens de Deus, que ficaram tão famosos no Antigo Testamento, que a gente decora os nomes deles, Moisés, Davi, Elias, olha que homem de milagres que foi Elias, mas nenhum deles era cheio do Espírito Santo. Eles só podiam ter uma pequena porção do Espírito Santo em suas vidas. Porque a plenitude do Espírito Santo só poderia acontecer depois que o Messias, Jesus Cristo, viesse ao mundo para realizar a obra da salvação. A obra da salvação que foi realizada em Cristo Jesus, em 4 atos que Jesus sofreu. A encarnação, quando ele recebeu a natureza humana, a morte, quando essa natureza humana morreu na cruz, a ressurreição, quando o Jesus homem foi ressuscitado, e a sua glorificação no céu à direita do Pai. Só depois que Jesus foi glorificado no céu à direita do Pai, foi que então veio o Espírito Santo. E a data da vinda do Espírito Santo foi registrada nesse texto muito famoso de Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ler juntos? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse é um texto que nós vamos trabalhar todas as palavras dele na sua íntegra, para entendermos a obra e a pessoa do Espírito Santo. Hoje eu estou colocando aqui para frisar ali aquela frase aonde eu grifei a palavra cheios. Repita: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você não vai achar uma expressão como essa no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ninguém ficou cheio do Espírito Santo. É na Nova Aliança, para o povo da Nova Aliança, que Deus reservou a plenitude do Espírito Santo. Por isso, quando o autor da carta aos Hebreus escreve o capítulo 11 de Hebreus, citando todos os homens de fé na antiga aliança, depois de citar ali muitos deles, no final do capítulo 11 ele diz que todos eles viveram pela fé, mas não viram o cumprimento de todas as promessas de Deus, porque Deus havia reservado para nós coisas maiores do que reservou para eles. Por isso, nós agora, na nova aliança, diante de Deus, todos nós, em Cristo Jesus, temos acesso à plenitude do Espírito Santo, podemos e devemos ser sempre
cheios do Espírito Santo, e dessa forma somos maiores que João Batista, maiores que Eliseu, maiores que Elias, maiores que Isaías, maiores que Moisés, maiores do que qualquer pessoa do Antigo Testamento, porque eles não tiveram acesso ao que nós agora temos acesso. Eles desejaram, eles anelaram, eles viram de longe essa promessa se cumprir, porque não se cumpriu na vida deles, mas se cumpriu na nossa. Por isso nós somos aquele povo que Jesus disse, a quem muito foi dado. A quem muito foi dado, muito será requerido de volta, muito será cobrado. Porque Deus, como profetizou Isaías, nos abençoou com dupla honra. Nos deu o seu Filho Jesus e nos deu a plenitude do seu Espírito Santo. Para encher as nossas vidas, e nesses dias que nós estaremos pregando sobre esse assunto, vamos aprender o que é ser cheios do Espírito Santo. Nós já aprendemos que a obra da salvação tem os 3 níveis: a conversão, a santificação e a glorificação. A conversão, quando fomos alcançados pela graça, e nesse alcance, Deus operou em nós a genuína conversão. E já nos batizou com o Espírito Santo. A partir de então, nós fomos inseridos no 2º nível, que é a santificação, que vai durar toda a nossa vida. A santificação é um processo vitalício. E a Bíblia diz, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém entra no céu. E se não estiver cheios do Espírito Santo, não conseguem se santificar. A santificação só é possível para aqueles que buscam todos os dias, não de vez em quando, todos os dias, ficar cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele disse, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que ele quis dizer com o negócio do vinho? Ele quis dizer o seguinte, o vinho ali é uma representação do mundo. Não deixe que o mundo te encha das coisas dele. Deixa Deus te encher com o Espírito Santo. O propósito de Deus é nos encher com o Espírito Santo. O propósito do mundo é nos esvaziar do Espírito Santo e nos encher das coisas do mundo. Por isso a palavra de Deus declara, 1 João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque se alguém amar o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A nossa santificação. Ninguém se santifica vazios do Espírito Santo. Está cheio de crentes. Os crentes que se esvaziam do Espírito Santo são os crentes carnais.
Não é que eles perderam o Espírito Santo e que o Espírito Santo sai deles. O Espírito Santo está neles, mas está triste. Eles estão entristecendo o Espírito Santo. Paulo disse em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo veio a nós para nos encher. E se por negligência nossa ele não nos enche, ele fica triste. Fica triste porque não está realizando aquilo que era para ele realizar. Porque nós estamos nos enchendo de ego, de eu, de egoísmo, de mundo, de carne, de prazeres da carne e do mundo como os ímpios, e não estamos vivendo uma vida integralmente espiritual. Não estamos sendo homens espirituais, mas homens carnais, que querem só um pouquinho do Espírito Santo, só para ter uma garantia de que vai para o céu. Mas ama demais o mundo e as coisas do mundo e se enche disso. O mundo te esvazia de Deus. E quem estiver entristecendo o Espírito Santo dessa maneira, não permitindo que ele encha a sua vida, vai acabar chegando no que diz 1 Tessalonicenses 5,19, vai apagar o Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo é a saída do Espírito Santo da vida da pessoa. Quando isso acontece, não há mais volta. Essa pessoa caiu na apostasia, caiu na blasfêmia contra o Espírito Santo, caiu no pecado sem perdão, caiu no pecado para a morte, que João escreveu em 1 João capítulo 5, nem precisa mais orar por essa pessoa, porque não tem mais solução para ela. E como diz em Hebreus capítulo 6, é impossível outra vez renovar essa pessoa para arrependimento, porque ela já crucificou para si mesma o Filho de Deus e o expôs à ignomínia, à vergonha eterna. Essa pessoa está condenada depois de ter sido crente, depois de ter sido salva, depois de ter experimentado salvação e depois de ter recebido o Espírito Santo. Crentes que receberam o Espírito Santo, mas não se enchem do Espírito Santo, não chegam à plenitude do Espírito Santo, viram crentes medíocres, viram crentes carnais, em nada diferente dos ímpios, e vão perder aquilo que ganharam, e vão ser no inferno pior do que os ímpios, porque os ímpios que estarão no inferno, em vida não tiveram essa chance, essa oportunidade que essa pessoa teve e perdeu. As pessoas que mais vão ter vergonha eterna no lago de fogo e de enxofre, quando estiver no estado de eterna condenação, não são os ímpios que nunca foram convertidos, que nunca tiveram Deus, mas serão os crentes que foram relaxados, entristeceram a Deus, não honraram a Deus, não se encheram do Espírito Santo, porque amaram a carne, amaram o mundo, amaram os prazeres e pensavam que iam para o céu porque o Espírito de Deus estava neles. O Espírito de Deus passou uma temporada na vida deles, mas ficou triste dentro deles, porque essas pessoas não se enchem do Espírito Santo, não buscam a sua plenitude, não investem pesadamente na sua vida espiritual, e depois, tchau, tchau, amados, não tem salvação. Essas pessoas, Jesus as identifica como muitos chamados. Mateus 22:14. Muitos são chamados, mais forte.
poucos os escolhidos. O que ele quis dizer com isso, com muitos chamados e poucos escolhidos? Os muitos chamados são aqueles que experimentam salvação, experimentam conversão, recebem o Espírito Santo, mas não fazem aquilo que Paulo ordenou em Filipenses 2:13. Ou melhor, 2:12. Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação. Os muitos chamados recebem salvação, experimentam conversão, experimentam Deus, experimentam o conhecimento da palavra de Deus, recebem o Espírito Santo, mas não desenvolvem a salvação. O desenvolvimento da salvação é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e a santificação que é impossível sem a plenitude do Espírito Santo. Crentes que não são cheios do Espírito Santo não conseguem se santificar. O pecado domina eles, a carne os domina, e eles não conseguem dominar a carne, eles não conseguem dominar o pecado, porque não estão cheios do Espírito Santo de Deus. Somente cheios do Espírito Santo é possível dominar a carne, dominar as más inclinações que nós temos na nossa alma. Os muitos chamados não desenvolvem a sua salvação porque eles não se enchem do Espírito Santo. Eles se enchem de religiosidade, eles se enchem de emocionalismo, eles se enchem de legalismo, eles se enchem de um monte de coisas, mas menos do Espírito Santo. Se enchem de ideias próprias, mas não se enchem do Espírito Santo. O que vai acontecer com eles? Vão perder o Espírito Santo, porque eles vão apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai se apagar de suas vidas e eles serão relegados de volta, sem retorno, ao estado de condenação. Quem são aqueles aos quais Jesus denominou de poucos escolhidos? Os poucos escolhidos, ao contrário dos muitos chamados, são os que desenvolvem a sua salvação com temor e tremor. Paulo é um exemplo deles. Paulo disse: eu esmurro o meu corpo, eu esmurro a minha carne. Eu sou violento comigo mesmo, porque eu tenho medo de, depois de eu ter pregado a outros, eu vir a ser desqualificado diante de Deus. É assim que age o homem de Deus. Por isso mesmo Paulo escreveu em Gálatas 5:24: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Isso só é possível fazê-lo pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, com a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Jesus sabia disso. Jesus sabia que mesmo ele, tendo sido encarnado, tendo sido morto, tendo sido ressuscitado e tendo sido glorificado no céu, ele viabilizou a realização da obra da salvação. Mas se os salvos, aqueles que são alcançados por essa salvação, não forem cheios do Espírito Santo, Jesus sabia que nada do que aconteceu com ele salvaria essas pessoas. Por isso ele começa a dizer aqui, nesse texto de João 14:16, coloca o próximo, que nós estamos vendo, ele diz, não o próximo, depois daquele: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco,
o Espírito da verdade. Leiam. Glória a Deus. Ontem à noite nós começamos a trabalhar um pouco o significado da palavra consolador. Em grego, João escreveu em grego, lá na frente está escrito em grego, e embaixo está escrito a maneira de pronunciar o grego. Diga, parácletos. Em português se diz, diga, paráclito. Essa palavra tem um verbo e uma preposição. A preposição é parar. Parar é ao lado de. E kletos é chamar. Chamar ao lado. Ou seja, o significado da palavra parácletos, que é traduzido em português como consolador, é Deus, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, dizendo para nós assim, ó: seja lá pelo que for que você passar, eu estarei ao seu lado. Ou seja, Ele está presente para nos ajudar a vencer o nosso pecado, a vencer o diabo, a vencer o mundo. Ali Jesus diz outro consolador, porque cada pessoa da Trindade é consolador. Repita, o Pai é consolador. Jesus é consolador. O Espírito Santo é consolador. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo começa trabalhando esse tema, que Deus, o nosso Deus uno e trino, uno em essência, um só Deus, mas trino em personalidade, as três pessoas, o nosso Deus é o Deus de todas as consolações, que nos consola em todas as nossas tribulações. Aleluia. Nós vimos esse slide ontem, foi bem explicado ontem. Hoje vamos ver o próximo slide, que vai ter o mesmo versículo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Consolador, diga de novo em grego, parácletos. Essa palavra grega, parácletos, traduzida para o português, também significa, diga, ajudador, auxiliador. O Espírito Santo de Deus, o Paráclito, foi enviado a nós para nós sermos cheios do Espírito Santo, porque somente cheios do Espírito Santo é que nós teremos da parte de Deus toda a ajuda, todo o auxílio necessário nessa obra mais difícil que Ele colocou em nossas mãos, que é a nossa própria santificação. Sem essa ajuda, sem esse ajudador, sem esse auxiliador, ninguém se santifica. Nós temos que cooperar com Deus, ou seja, trabalhar junto com Deus na obra da nossa santificação. Por isso que quando eu falo dos 3 níveis da salvação, a conversão, a santificação e a glorificação, eu falo sobre a diferença entre a primeira e a última com a segunda. A conversão e a glorificação são diferentes da santificação. A conversão é uma obra exclusiva de Deus, nos alcançando lá onde estávamos mortos no pecado e nos ressuscitando espiritualmente em Cristo Jesus. É Deus que nos converte, que nos converteu.
A glorificação vai ser do mesmo jeito. Nós não glorificaremos a nós mesmos. Nós seremos glorificados. Capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz que num piscar de olhos seremos transformados. Portanto, a conversão e a glorificação são obras exclusivas de Deus, que Deus realiza sozinho na vida de uma pessoa. Mas a santificação é uma obra que Deus não realiza sozinho. A santificação é uma obra que Deus só realiza com a nossa cooperação. É aí que está a nossa responsabilidade pessoal com a nossa salvação. Nós recebemos de graça a salvação, mas temos a responsabilidade de desenvolver essa salvação, santificando a nossa vida, renovando a nossa mente. Por isso que Paulo escreve em Romanos 12:2, transformai-vos. Ele não diz assim, ó, fica tranquilo que Deus vai te transformar. Ele não diz isso não. Ele diz, transformai-vos. Façam isso vocês. Transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa santificação. Nós temos que trabalhar, e esse trabalho é árduo. A coisa mais difícil que ficou para nós realizarmos nessa terra é a nossa própria santificação. A nossa própria santificação é mais difícil do que o nosso esforço em tentar santificar outras pessoas. Tem gente que só se preocupa em santificar os outros, mas não santifica a si mesmo. Santificar os outros é fácil, você não está na pele deles. Santifica você. E ao santificar a nós mesmos, é claro que somos instrumentos de Deus para santificar também outras pessoas, para ajudar outras pessoas na sua santificação e também ser ajudados por essas outras pessoas. Mas o nosso maior ajudador é o Paráclitos, é o Espírito Santo de Deus. E ele só nos ajuda se estivermos cheios do Espírito Santo. É que somos ajudados, auxiliados de perto pelo poder do Espírito Santo. E vamos conseguir então ter sucesso na santificação e na transformação de nossa vida. A maioria dos crentes, você não vê nenhuma transformação acontecendo neles. Passa ano, chega novo ano e o mau caráter continua. O velho caráter continua. O velho mau caráter continua se manifestando. Não vê mudança de caráter, não vê mudança de atitude, não vê uma atitude mais santa, porque não está acontecendo nada. E por que não está acontecendo nada? Porque não estão se santificando, não estão cooperando com Deus na obra da santificação, não estão se enchendo do Espírito Santo, querem se encher de dinheiro, querem se encher de bens, mas não querem se encher do Espírito Santo. Nada feito, sem ajuda, sem auxílio. O ajudador fica triste e vai sair dessa vida. Não seja assim. Temos que ser diferentes disso. Em nome de Jesus. Aleluia. O ajudador, o auxiliador, é também, dentro do significado dessa palavra parácletos no grego, aquele que presta o socorro. Por isso eu coloquei ali 2 versículos dos Salmos, bem conhecidos, esses 2 versículos bem conhecidos de todos nós. Nós vamos ler no Salmo 46:1. Salmo 46:1. Deus
é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vocês. Aleluia. O Paráclitos, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Paráclitos, ele é socorro bem presente nas nossas tribulações. Quando fala tribulações, as pessoas pensam logo em tribulações externas. As tribulações externas são fichinha em comparação com as tribulações internas. É dentro de nós que estão as piores tribulações, que acontecem pela nossa alma contaminada pelo pecado e que necessita de santificação. A santificação é a santificação da nossa alma. É ela que atribula o nosso interior. O nosso corpo é inocente. O corpo não tem culpa de nada, o corpo é inocente. O espírito está pronto, mas a carne é a alma, a carne é fraca, porque é inclinada ao pecado. O pecado, o diabo, encontra na nossa alma um perfeito aliado dentro de nós, um espião aliado dentro de nós, pronto a nos derrubar da graça de Cristo. O combate dentro da nossa alma é terrível. E essa nossa alma que produz grandes tribulações internas. E o Espírito de Deus é o socorro bem presente nessas tribulações, para nos ajudar a mortificar os desejos da carne, os pensamentos da carne, as emoções da carne e santificar a nossa alma diante de Deus. E eu coloquei ali também os 2 primeiros versículos do Salmo 121. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Repitam. Aleluia. O socorro que nós precisamos, irmãos, não vem de pessoas, ok? Não vem do pastor. Tem crente até hoje que pensa que é o pastor que vai resolver os problemas dele. Não é não, irmãos. O pastor aqui não resolve nada. O pastor que resolve os seus problemas é Jesus. Eu não vivo em você, Ele vive em você. Eu não posso entrar na sua vida, Ele está dentro da sua vida. Eu sou apenas um representante dele aqui fora de você, para guiar você às verdes pastagens da sua palavra. O pastor guia as ovelhas para as verdes pastagens. Mas quem é que come as pastagens? A ovelha. Vocês têm que comer essa palavra, se alimentarem dela. O que eu tenho que fazer aqui para vocês é trazer a boa palavra, explicar essa palavra, dizer para vocês exatamente o que a palavra está dizendo. Isso é ser pastor. Agora, eu não posso colocar minha mão dentro de você, eu não posso mudar nada aí dentro de você, só Deus pode. Eu não tenho acesso dentro de você, mas Deus tem acesso dentro de você. Aí dentro é você e Deus. E ai de você se não cooperar com Deus. Mas se você cooperar com Deus, se você for sujeito a Deus, se você for submisso a Deus, é dele que vem o teu socorro.
Ele te dá poder para vencer aquilo que você sozinho não tem poder. Ele te dá força para você vencer aquilo que sozinho você não tem força. O teu socorro vem do Senhor. Olha a demonstração do poder dele. Ele criou os céus e a terra. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou esse universo, o Deus que criou todas essas coisas, o Deus que é onipotente, ele não tem poder para te ajudar a vencer o seu pecado? Tem. Ele tem todo o poder. Mas você não vai vencer o pecado se você não entrar com a sua cooperação, com o seu esforço, orando todos os dias, meditando na palavra de Deus todos os dias, não perdendo congregação, nem por causa de horário de primavera. Nós estamos na primavera, né? Então é horário de primavera. Quem dera fosse horário de verão, ia começar só em dezembro, lá para o dia 22. Né? É horário de primavera. Nem por qualquer outro motivo. Porque na congregação somos fortalecidos na oração, fortalecidos na palavra, e é assim que nos enchemos do Espírito Santo. Orando, meditando na palavra, congregando. Esses são os 3 elementos mais que suficientes e básicos para termos uma vida cheia do Espírito Santo, porque só com uma vida cheia do Espírito Santo teremos o seu pleno consolo, a sua plena ajuda, o seu pleno auxílio e o seu total socorro bem presente nas tribulações. Aleluia. Vamos orar então ao Senhor agora, encerrando essa palavra. Eu vou continuar essa palavra na quarta-feira. Todos esses dias, quarta, sábado, domingo, quarta, sábado, domingo, eu vou continuar essa palavra acerca do Espírito Santo, e seria muito bom para a sua santificação você não faltar. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, ó Deus Todo-Poderoso, porque Tu és o Deus de todas as consolações, que nos consola em todas as nossas tribulações. Obrigado porque Tu és o socorro bem presente nas tribulações. Obrigado, Deus, pelo Teu socorro, pela Tua ajuda, pelo Teu poder manifestado em nossas vidas, para nos santificar, para nos transformar na perfeita imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor já está operando em nossa vida, que o Senhor foi o Senhor quem começou essa boa obra, e o Senhor é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós sabemos que naquilo que dependemos de Ti, Senhor, não há falhas. Tu estás sempre pronto, sempre de prontidão, sempre presente, nem sequer dormes. Não dormes e nem dormitas, Tu que és o nosso guarda. Obrigado, Senhor, pela Tua constante presença conosco, todos os dias, até a consumação do século. Mas naquilo que depende de nós, Senhor, tem existido muitas falhas. Ajuda-nos a ser, ó Deus, diligentes naquilo que nos cabe fazer, que é nos esforçar e cooperar contigo na obra da nossa santificação, a fim de que possamos ver essa obra completa em nossa vida, e possamos ver o Senhor, e possamos estar para sempre com o Senhor. Diga comigo: Espírito Santo, Tu és
és o Paráclitos. Tu és o Consolador que habita em mim para me ajudar, a auxiliar e socorrer na obra da minha santificação. Peço-te perdão por todas as vezes que eu te entristeci, não cooperando contigo, não buscando a tua plenitude. A partir dessa noite, Senhor, eu quero todos os dias ficar cheio da tua presença. Enche-me, Espírito Santo, e conduza-me sempre nessa plenitude, para que eu seja santificado todos os dias da minha vida.